Olá, meus povos e minhas povas, aqui quem vos fala é o seu personal fuleiragem da filosofia de tudo, de todas as coisas e no livro qualquer. E se você está caindo de paraquedas, não se esqueça, quer dizer, não tem como não se esquecer porque você está caindo de paraquedas, então não se esqueça. Todo episódio no livro qualquer tem indicação de livro, tanto do Unlimite como no Amazon, então veja a descrição. Veja a descrição aqui abaixo, um pitoco aqui. Tem um pitocozinho com um negócio com a setinha para baixo que diz a descrição. Aí você vai ver uma lista de livro, sendo que 3 deles não estão no Unlimited. Eu falo do Amazon Unlimited e tal em outros vídeos, eu não vou também estar me explicando aqui. Hoje será uma reapresentação de um livro famoso de Carlo Rovelli, A Ordem do Tempo, que tem também aqui. Pois é, eu falarei sobre outros livros deste mesmo autor e mais. A cunha na vinheta! E para quem conhece o canal, não se esqueça, espere até o final do vídeo para ver se gostou e dar seu like. E para vocês dar seu like e dizer se gostou ou não, ou se pelo menos eu assim acertei 80%, aí seja justo, né? Se eu acertei uns 80%, dá o seu joinha no final. Assista o vídeo todo então, porque você não vai dar um joinha no começo, né? E tal. Pois é, vamos lá. Do que eu quero falar hoje, filosofia e física. São duas coisas que cada vez mais a gente não pode separar. E aí entra uma terceira coisa no meio, que é a subjetividade, que é do campo da psicologia, o campo da mente. E esta é que é o bicho, o bicho pega. Porque assim, você tem um campo acadêmico, científico, né, que estuda as partículas subatômicas, as moléculas, os átomos, os buracos negros, enfim. Gravitação quântica, inclusive Carlo Rovelli, o autor, que eu vou indicar hoje porque eu indiquei o ano passado e ele está, está sendo considerado, eu vi um vídeo sobre ele ontem, achei muito interessante, está sendo considerado o novo Stephen Hawking. E por quê? Porque os seus livros são acessíveis. Os seus livros trazem ao público conceitos da física que são muito difíceis de ser explicados de uma maneira simples, poética, e ele tem a habilidade com as palavras de fazer com que você comece a se deleitar como se fosse uma literatura. Mais ou menos como se você estivesse lendo literatura, meio poético. Não é literatura assim, não é romance, mas algo meio poético, tratando sobre física. E ele consegue fazer esse jogo de palavras, e isso é fantástico na leitura. Inclusive, uma leitura atenta, como se deve ler qualquer romance, qualquer leitura, né? A gente está muito acostumado às leituras fragmentadas na internet, então não podemos fugir disso. Não podemos fugir. A gente tem essas coisas, textos fragmentados, pedaços de texto, não sei o quê, não dá tempo de conferir, a velocidade é muito rápida. Então a gente tem que desenvolver a habilidade de saber filtrar nesse campo. Nesse campo onde as coisas são muito, muito líquidas, onde as coisas são muito não filtradas, né? E ainda mais, pior, fragmentadas. Você vai no Facebook, você vai passando, e aí são pedaços de texto, daqui a pouco o outro fala de outra coisa, daqui a pouco o outro fala, e você começa a não saber, enfim, que rumo tomar na vida. Que você fica, sabe? Você está falando de alimento, daqui a pouco está falando de neurociência, daqui a pouco está falando daqui a pouco é um meme.
Então, assim, e os textos, né? É um textão bonito, depois, daqui a pouco é um meme. Aí você vê outra coisa, daqui a pouco é outro meme. Então, enfim, a gente tem que saber lidar com isso é a realidade. Mas, por outro lado, aprender a ter a leitura atenta. É por isso que a importância dos livros. E é por isso que eu acho que num livro qualquer é a série, a melhor série, a série mais importante do canal, que eu considero. Inclusive eu faço muito o Filosofia das Coisas, mas eu gosto mais dessa série. Porque eu indico livros e aí eu vou indicar outros dois. E são livros, veja só. Este aqui, 7 breves lições de física, ele pode ser lido em 1 hora. Ele é rápido, ele é pequeno, né? E esse outro aqui, que já não é tão... Você vê aqui agora o tempo de duração, né? 4 horas e 12 minutos, se eu não me engano. Né? Porque eu não estou vendo nada aqui na frente da minha tela. Eu estou puxando aqui da memória. Pois bem, são livros que tratam de conceitos da física que eu aqui vou colocar o card. Aqui está a indicação do card, do vídeo que eu falo sobre isso, sobre Carlo Rovelli, sobre essa obra de Carlo Rovelli. Então não vou ler aqui a sinopse do livro, não vou fazer isso, porque eu leio lá. Então assista lá, o vídeo de lá. Eu apenas quero indicar, fazer essas 3 que eu vou fazer aqui abaixo, como eu falei, na descrição, colocar alguns livros que estão no Unlimited. Se você assina, você pode baixar sem pagar nada, porque você já é assinante. R$19,90 mensais. Mas esses 3 livros, eles estão relativamente acessíveis. Estão em torno na casa de R$26, R$27. Todos 3. Entre 26 e 20, entre 26 e 28. Né? Então, assim, tá acessível. É uma leitura agradabilíssima e traz conceitos de física quântica. Por exemplo, conceitos como a gravidade quântica, né? Conceitos que não são explicáveis, relatividade do espaço-tempo. O que é o tempo? O tempo não existe. Veja bem. A gente entra aí num campo que dá muito pano para manga para outros debates quando a gente coloca. E aí eu quis propositadamente, lembra no começo do vídeo, falei sobre psicologia. Coloquei a psicologia no meio. E se a gente colocar a neurociência, é outro campo. Só que a neurociência, ela trabalha com aquilo que aparece, aquilo que se manifesta. E aquilo que se manifesta é a sinapse. A sinapse ela é do campo da física. Ela é visível, ela é provável. Você pode observar no exame. Você olha o exame, lá aparecem as imagens lá funcionando. E aí a questão filosófica, é por isso que a importância da física ter uma ponte com a filosofia e ter uma ponte com a neurociência e com a psicologia, porque são campos que conversam entre si. A física sozinha, ela não é capaz de responder questões puramente empíricas, porque assim, se manifesta uma ação, por exemplo, você tem uma sinapse, você consegue detectar uma sinapse, certo? Que gera um padrão de pensamento. De repente a pessoa está pensando em uma coisa, certas áreas do cérebro se ativam, está pensando em outra coisa, e aí eu me permito também a minha ignorância em neurociência, né? Eu leio muito mais sobre física do que sobre neurociência e sobre filosofia. Então, quando é do campo da filosofia da mente, eu caio mais para a psicologia do que para a neurociência propriamente dita. Mas eu tenho visto muito sobre neurociência e é basicamente isso. O que se observa, você só pode estudar o que se observa, porque o inobservável não pode ser estudado. E aí cabe a especulação, né? O que produz, o que vem antes. E aí,
aí é que ele trabalha muito bem com a questão do tempo, da nossa percepção de tempo. Carlo Rovelli. Ele consegue fazer com que a pessoa tenha um olhar diferente dessa forma linear de tempo que estamos acostumados a ver. Porque o nosso cérebro produz o padrão. Você já percebeu que quando você faz o que te causa prazer, o tempo passa mais depressa? E quando você está muito ansioso, enfim, e quer que o tempo passe mais rápido, ele demora a passar? Enfim, do lado de fora, e aí entra, neurociência, porque isso é um fenômeno que ocorre em você que percebe isso, você percebe, né? Tem nada a ver com física quântica, com relatividade do espaço-tempo de Einstein, não tem nada a ver, mas tem. Porque a teoria da relatividade, ela diz que quanto mais rápido ou mais próximo da velocidade da luz algum objeto se move, ele avança no tempo, mais rápido. Ele avança, ele distorce o espaço-tempo. Então, se você se aproxima da velocidade da luz, você poderia, e eu indico um filme, sempre eu indico, já várias vezes, Interestelar, que explica bem esse conceito. Você viaja no tempo para o futuro, mais rápido. E você aí, as pessoas que estão aqui, né, se elas pudessem se comunicar com essa nave que está andando na velocidade da luz, ou não, a velocidade da luz não, mas próximo, se fosse possível fazer uma transmissão de imagem, esse que está aqui veria esse que está aqui praticamente parado. E esse veria as coisas, aliás, o contrário, né? Esse de cá veria aqui passando tudo muito rápido, assim, tudo o movimento, e aqui veria muito lento, quase como se fosse uma fotografia, estático. Porque está próximo da velocidade da luz. E você não. Então você veria como se aquilo tivesse parado, se você visse a imagem da pessoa que está dentro da nave. É muito louco isso. Então, assim, esse mesmo fenômeno ocorre dentro de nós, nas sinapses. Então, assim, quando nós criamos um padrão de velocidade mais rápido, nós aceleramos no tempo. Então, quando a gente está tendo prazer, está tendo muita atividade cerebral, e aí eu não sei até que ponto isso é produzido pela própria sinapse em si mesma, ou se ela é consequência de algo anterior. Mas não anterior em termos de tempo, antes assim como fosse ontem. Não. Anterior como algo que faz com que aquilo se manifeste. Aí as pessoas têm mania de já tratar isso logo como Deus. Calma. Calma. Não vamos chegar logo em Deus a partir disso. Daí surgem os ídolos. Daí surge a idolatria. Aí você pega e tudo que não sei o que... é Deus já. Não. Primeiro, se Deus existir, ele não é Deus. Porque o que existe é o que se manifesta no espaço-tempo, como manifestação do espaço-tempo, movimento. Para ser Deus, tem que ter características de onipotência, onisciência, onipresença e transcender a criatura. Porque o que gera a criação, ele é maior. Então, assim, ele é. O espaço-tempo só pode estar dentro, mas o que está fora não pode ser colocado dentro assim, de uma sistematização lógica. Cai no campo do absurdo.
Ou seja, no campo onde qualquer coisa é possível. É por isso que você vê muito nas escrituras a questão do impossível, né? O ser humano sempre coloca isso e realmente, quando a gente vai se aprofundando nisso, a gente vai percebendo que entra no campo do impossível. Porque, pela lógica, a gente não chega em lugar nenhum. Kant já tentou, Hegel tentou, tese, antítese, chegar a uma razão pura, que se explicasse tudo. Aí você tem teoria de tudo, que tenta explicar tudo. Unificar, sabe, uma teoria unificada. É porque assim é foda, eu não explicar o que é uma teoria científica unificada. Seria mais ou menos como assim, unificar todas as ciências de tudo, enfim, poder produzir tudo e fazer tudo, dominar tudo e ser Deus. Entende? Isso seria a teoria de tudo. A unificação de tudo. Todas as teorias. Você poderia intervir na matéria de todas as formas possíveis e impossíveis e acabaria com o impossível. Entende? Ou seja, a teoria de tudo é impossível. Agora, tem o outro lado. É impossível a partir da nossa percepção. Não significa que seja impossível como probabilidade. Porque aquilo que excede a nossa compreensão, a nossa capacidade de entendimento, ela não está no escopo da ciência, ela não pode ser estudada pela ciência. Então, toda teologia sistemática é furada. A física desmente um monte de teologias sistemáticas que foram criadas. E toda vez que se cria uma nova teologia sistemática, daqui a pouco vão começar a criar uma teologia sistemática, já estão criando, né? Aí já não é tanto. Começou com as religiões mais orientais, né? Enfim, um balaio de gato, uma mistura tal esotérica que junta física quântica para dizer que cria a realidade e tal. É uma boa. Pode ser? Pode. Porque assim, eu posso estar criando tudo que eu estou pensando e aí eu estou crendo que aquilo é realidade e enfim, pode. Mas assim, se eu estou dentro da realidade, por que eu vou propor que é isso? Porque assim, a maior probabilidade é que não seja. Eu não vou assumir isso como verdade até que eu prove, porque eu tenho que viver para isso, porque assim, se eu chegar a uma certeza, acabou a vida. Você morre, você já passa da vida para a vida em Cristo. Claro, você depende da sua crença. Ou então para a morte mesmo, a escuridão total, acabou. Porque assim, você não tem como, você tem que estar andando. Entende? E é por isso que aí a física não pode estar sozinha. Ela precisa da filosofia. A filosofia, ela ensina você a estar andando. Você não pode estar concluso. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia, ela é aplicada na teologia. Aí o que acontece? Os teólogos, eles pegam as filosofias. Por exemplo, você tem o cristianismo, que é diferente de Cristo. Cristo é outra coisa. Cristo Jesus, evangelho, é outra coisa. Certo? Tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é religião inventada por seres humanos. Aí ele pega e aí o que acontece? Você tem... Aí começa a estudar, aí os caras começam a estudar Aristóteles, estudar Platão, estudar... Aí vão aplicando as filosofias ao cristianismo. Como por exemplo, a patrística, né? Você tem Santo Agostinho de Hipona, que praticamente refundou o platonismo com características
com os nomes, com as terminologias cristãs. Mas é uma filosofia de Platão, totalmente, é Sócrates. Nem Sócrates, é Platão puro. E é um Platão meio pelado, porque falta um monte de coisa, enfim. Ele leu pouco de Platão, né? Assim, é porque naquele tempo não era tão acessível, você não tinha umas livrarias assim, você não tinha Amazon para você baixar livro e tal, sabe? Era um pouco mais complicado. Aí, o que acontece? Você tem depois a escolástica, né? Tomás de Aquino com a Suma Teológica, não sei o que tal, já é uma recriação toda da cosmovisão aristotélica. E aí eu teria que tratar da física, da metafísica de Aristóteles, e é muito importante, vale muito salientar que não é que a gente não deve estudá-los ou ler, assim, claro, na medida do possível. Se você não estuda filosofia, por que caralho você vai pegar e ler a física de Aristóteles? Pô, não é melhor ler uma biografia e tal, resumos tal, sobre a vida dele e alguns trechos? Porque assim, se você não é especialista, você não vai... Entendeu? Você tem que saber o que ler também, né? E no que eu vou me aprofundar. Mas, bem, voltando... Aí você tinha Tomás de Aquino que pegou Aristóteles, porque ele se aprofundou em Aristóteles, todinho, a cosmovisão, né, de Aristóteles. E aí fez as 5 vias, né, Tomás de Aquino, famosas 5 vias Tomás de Aquino, tudo mais. Enfim, e aí posteriormente, e aí foi seguindo. E a vida toda a gente pega a teologia, ela pega os arquétipos já da filosofia, né? Só que agora muitos já estão indo direto para a física quântica e não estão nem filosofando. Aí tá uma merda do caralho, porque tem coach que chega já dizendo, vou criar, e você vai criar a sua realidade. Basta que você mentalize, e aí você vai entrar na frequência da abundância, porque assim, ele pega a função de onda, né? Eles tratam onda dessa forma e assumem que vão entrar na frequência da abundância. Aí já tem pastor, né? Entrando nessa onda, já não é mais só esotérico. Aí já que chega os pastores, tá? A pastorada toda acretaiada vai e começa a aplicar a mesma bosta. Aí nem filosofa sobre isso. Pega o sistema já bem pobre, aplica uma física quântica, não sei como, assim, nos buracos, sabe? Cheio. Sabe esse queijo suíço? Que você preenche assim, bota o que você quiser, você decora do jeito que você quiser. Tem uns buraquinhos, bota o que quiser. No buraco, você bota o que você quiser, meu filho. Então, se tem buraco, você pode botar e boy, pronto. E a teologia é cheia de buraco. E aí você preenche o buraco, sabe? Vai fazendo um monte de coxa de retalho e dizendo que é física. E dizendo que é física. E dizendo que é física. É triste. Então é por isso que eu digo, leia os livros que eu indiquei, porque você entende, você começa a ter um entendimento, olha, uma visão poética. Não é porque você... vê, outra coisa. Aí tem gente que chega no meu canal e vai, você é cristão, você é ateu, ou é isso. Não tem essa coisa de cristão ou ateu e tal. Leia o livro sem rótulo. Você lê assim, eu quero ver físico, eu quero ver o que o cara pensa, só isso. Pronto, terminou. Eu já entendo um pouco sobre física, certo? Já tenho uma noção sobre física. Questão de fé, ela transcende tudo isso. Não se preocupe, meu filho, não se preocupe, que é impossível provar que Deus não é. É impossível. Então você pode mergulhar na física quântica, se esmiuçar, não precisa ter medo. Tem cristão que começa a ter medo de eu não posso ler tal coisa porque senão... Não, cara, é impossível. Porque assim, se Deus é Deus, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, é impossível, a gente não pode alcançar, você não está entendendo, a gente foi criados. Se Deus é, se Deus não é, não é. Acabou. Fudeu.
Já era. Agora, se Deus é, não é a gente que vai saber dele. É ele que sabe da gente, porque ele que criou, tá entendendo? E não é de lá pra cá também não, não é de lá pra cá, eu tô só ilustrando, bem pobre. Pra ver se pelo menos o povo me entende, deixa de falar merda embaixo, sabe? Até o filho da puta esculhambando. Porra, tu não sabe o que eu sou não, cara. E eu nunca digo o que eu sou porque eu não me rotulo. Até um link aqui, uma música aqui, de Zé Cabaleiro que eu gravei, eu fiz uma arranhada no violão aí. Deixar o link aqui pra vocês verem. Bem legal. Eu não sou cristão, eu não sou ateu. Conhece? Pois é. É bem legal. Pra deixar de falar besteira, sabe? A pessoa ouve um negócio e já começa. Vamos ter um ritmo mais lento na vida, vamos relaxar. É tempo de paz. É tempo da gente pensar como uma comunidade humana, irmãos. Assim, só assim a gente caminha. Não adianta antagonismos. A gente não vai para lugar nenhum. Não adianta o vermelho contra o azul, não sei o que, sabe? Sempre aquela posição de confronto. Não leva a lugar nenhum. Só leva a destruição. Só leva a destruição de lá fora e lá dentro. E tem muita gente que é rica, milionária, tem seus sonhos garantidos e tudo mais. Pergunta, por que não para de ir para o psiquiatra? Se é tão feliz com a sua riqueza. É hora de refletir como humanidade. Um livro qualquer de hoje fica por aqui. Um beijo para todos, meus povos e minhas povas. E até o próximo programa.